vai estar suscetível. Agora eu aí falar sobre encoprese e enurese, tá? Lá no capítulo 5. Então, assim, a encoprese é o nome que dá para incontinência fecal. Mas tem uma parte que é a incontinência. Chega a ser esquizofrenia. É a incontinência. Outra coisa, reduza coisas que possam provocar uma distração e confundir o paciente, como, por exemplo, desliga a TV, o rádio, outros objetos que possam confundir o paciente. Que ela pode ser manter o maior número de pessoas possível no local. Sendo que a involuntária que a pessoa não sente o paciente na hora do fazendo é a mais frequente. Tá? Nunca toque a pessoa. Essa doença pode ser diagnosticada se o fato acontecer pelo Sabemos menos que o toque é difícil para quem tem esquizofrenia, ainda mais com 3 meses. Não devemos tocá-los. Não, isso aí é uma outra parte, tá? Não devemos tocá-los, pois eles podem no chão, tá? Involuntariamente, que é quando a pessoa não tem mais aquele controle, não sente, né, que ela está fazendo. Eles podem se confundir. Procure se sentar e preste atenção familiar de fazer encoprese. Procure se acalmar e fazer com que ele se acalme também, tá? Então mantenha calma, não grite, não toque a pessoa em surto, chame ali o familiar, liga para o terapeuta, vê o que precisa fazer, converse com o familiar que já tem identidade. São aí afetadas pela encoprese. Então essa doença ela comete o desenvolvimento da criança, porque a criança não consegue conviver mais, ser morto pelo professor, vamos por na escola, tá bom, gente? Entre as crianças da família dela, porque ela começa a ter esse controle, esse fazer o cocô nas calças, na roupa, né, é involuntário. Então isso vai trazer para a criança vergonha, né? Ela não vai se sentir bem indo nos lugares, sabendo que a qualquer momento, né, ela pode fazer o cocô ali na roupa, na calça. Isso vai gerar bullying das outras crianças, tá? Então, pode falar, Maria? Isso significa também que é mais comum no sexo masculino? Isso, também é mais comum no sexo masculino, isso mesmo. Então, essa doença ela vai acometer aí o desenvolvimento da criança, né, a convivência dela. Geralmente, as crianças apresentam traços de personalidade parecidos, como dificuldade de frear o comportamento agressivo, tá? Assim como de tolerar as frustrações. Então, ela fica mais agressiva, ela não tolera as frustrações, né, cotidianas. Então, alguma coisa que faça ela ficar chateada, ela não tem essa tolerância que nós, né, geralmente temos com alguma coisa que aconteça. As idas à escola são humilhantes para a criança por conta disso daí, e as atividades extras vão diminuindo cada vez mais. Então, o que acontece? A criança que sofre com isso, é necessário o quê? Intervenção de um psicólogo, tá? Com tempo e tratamento adequado, com apoio familiar e às vezes até tomar algum medicamento, tá? Favoreça aí a criança voltar à socialização dela. A psicóloga, gente, talvez identifique algo que a gente não identifica, né? O familiar não identifica, como por exemplo, muitas crianças podem apresentar tanto a encoprese, que é o cocô, né, nas calças, quanto a enurese, que é você fazer xixi na calça, né, onde você estiver ali. Vamos supor, o pai e a mamãe estão se separando, a criança não aceita, ela não sabe lidar com isso, então ela pode ter encoprese, ela pode ter enurese. Alguma coisa que tenha na escola, ela está sofrendo bullying por conta de alguma coisa, ela pode sofrer encoprese e enurese. Ela não está aceitando que agora ela vai ter um irmão, então o irmão nasce e ela se sente deixada de lado, né? Então, todos esses fatores, talvez a gente não consiga identificar porque é família, o psicólogo vai ajudar muito, tá? E a enurese, tá, gente? É aí fazer xixi na cama.
incontinência urinária. Por que tem gente que fala que vocês são vergonhosos, né? Não é, Maria. Tem gente, ó, principalmente os mais antigos, Maria, falava que isso daí era ser vergonhice. Porque não tinha como é que fala? O conhecimento necessário que a gente tem hoje, tá? Para lidar com a situação, ou levar no psicólogo, né? Ou se atentar ali que talvez está tendo alguma mudança na vida da criança e por conta disso ela está tendo esse problema. Mas muitas das vezes foi confundido como, essa criança ou tem que apanhar até aprender a fazer o xixi, né? Ainda tem gente hoje que ainda pensa assim. Tem mesmo. Ó, então a enurese aí ao fazer xixi na cama, tá? Ela vai apresentar o ato involuntário de urinar durante o sono. Então a criança ela não sente, né, que a bexiga dela tá cheia e que ela tá urinando. Então ela faz o xixi ali na cama, tá? Porque todo mundo aqui, a gente tem um controle de esfíncter, que chama, tá? Controle esfincteriano, que é quando a gente tem esse controle que sabe quando a gente vai fazer xixi ou quando a gente vai fazer cocô. Então a gente tem esse controle, o cérebro dá lá a ação pra gente fazer e a gente sabe controlar, né? Segurar o xixi ou o cocô e fazer no horário certo, tá? Então ele se torna involuntário e a criança não tem esse controle aí de fazer o xixi. Estima-se aí que 2 a 3% dos jovens possam sofrer com essa doença. Então, a doença da enurese, gente, ela também pode chegar a atingir os jovens. E quer dizer o quê? Os adolescentes também têm essa doença da enurese, tá? Eu fiz xixi na cama até 8 anos, apanhei. Eu não sentia. Eu dormia, quando eu acordava, eu estava molhada. E apanhava. Ó, a criança e adolescente, o que acontece? Eles começam aí, né, a fazer esse xixi na cama. Essa enurese aí, noturna, pode trazer efeitos psicológicos sérios que são agravados pela falta de habilidade dos pais em lidar com a situação, tá? Sobretudo quando a criança ou adolescente é punido. Então, surra, né? Você vai apanhar até você aprender a fazer xixi no vaso, ou você vai apanhar até você saber que você tem que segurar até o horário de você acordar, ou coloca de castigo, ou são punidos de outra maneira, né? Porque acha justamente que é aquilo que a Maria falou, que é frescura, ou preguiça de levantar durante a noite para ir fazer o xixi. Isso. Então, assim como na encoprese, a criança e adolescente, ele vai ter o quê? Baixa autoestima, ele vai se isolar da sociedade, né? Deixam de participar de atividades com colegas, de dormir na casa de colega, de dormir na casa de parente. Por quê? Por medo de urinar ou fazer cocô na cama, tá? Então, por medo, eles não vão, porque pensa que isso pode acontecer ali durante a noite, tá? Então, o cuidador aí, que tiver que cuidar de uma criança ou adolescente que tenha encoprese ou enurese, tem um grande desafio pela frente. O que vocês iriam fazer se vocês encontrassem um paciente assim? A Marina primeiro, eu acho que tem muita paciência, conversar bastante. Conversar. Mesmo que eu acho que também não é só conversar, mas acho que precisa de um tratamento, né? Tratamento, mas no primeiro passo, você está cuidando, acontece um negócio desse, você não vai ligar com a criança, não vai. Tem um remedinho que o médico passa que consegue controlar ali esse xixi da criança. Tem um outro que ele é um dispositivo que ele apita, né? Não sei se é pipi, eu não lembro qual que era o nome, não é pipi móvel. Ele apita e acorda a criança ou adolescente para fazer xixi, tá? Depois eu vou procurar aqui para mostrar para vocês.
Então, assim, há coisas hoje mais tecnológicas, né? Tratamento psicológico, remédios que vão ajudar, porque ainda tem aí esse tabu das pessoas mais antigas achar que a frescura é quando se é aí uma doença que precisa ser tratada, tá? Doutora, hoje estava falando comigo, hein? Por quê? Estava furada não, né, criança? Ó, então que... Eu saía na rua, daí eu segurava, daí tem hora que eu abaixava assim, já fazia na passada. Tinha na época de 6 anos. 6? Então Aí que... eu chegava em casa, minha mãe pegava a varinha, mandava entrar, e te batia. É. A Muitas minha vezes. filha também, ela pegava um pouquinho de cigarro uma vez, ela longe, eu morava no sítio, e estava longe de chegar no colégio da cidade ainda, ela não aguentou, fez tudo na calça. Que dó, tadinha. Ó, então o que o cuidador pode fazer para auxiliar no tratamento? Modificar a dieta da criança, evitando aí consumo de frutas ácidas, pimentas, alimentos picantes antes de dormir, porque isso, gente, estimula o esvaziamento gástrico. Então, se eu consumo isso na parte da noite, eu vou urinar mais, tá? Incentivar... Líquido também. Oi? Líquido também. Líquido também. Incentivar a família a procurar auxílio profissional, tá? Que é realizado aí terapia de modificação comportamental dessas pessoas que são afetadas pela doença, tem que fazer a terapia. Promover o uso de aparelhos eletrônicos que disparam um alarme, que é esse que a Prof falou para vocês, quando entram em contato com a urina, né? Então a criança ela acorda e daí ela vai e faz o xixi, tá? As medicações utilizadas para o tratamento consistem em uma substância similar ao hormônio que o meu corpo produz para eu ter esse controle, tá? Então eu tomo esse remedinho aí, tá? Para poder controlar a minha urina ou o cocô durante a noite, tá? De qualquer maneira, os medicamentos ideais para ocasiões em que a criança e adolescente necessitem de um tratamento rápido. Ah, ele vai dormir na casa da avó dele por uma semana, então ele vai fazer o uso do medicamento. Ou ele foi na casa de um parente, um colega dormir, ele faz o uso do medicamento, tá? Para evitar custos com lavações de colchão, o que a gente tem? Tem lençol impermeável, o que mais? Impermeável é aquele lençol plástico. Isso, lençol plástico. Tem uns colchões, principalmente de bebê, não sei se vocês já viram, um lado ele é o colchão e no outro lado ele já é impermeável, tá? E tem esse também. Então, tanto a encoprese como a enurese, gente, são doenças que afetam crianças e adolescentes, trazendo aí prejuízo psicológico, porque traz isolamento, traz baixa autoestima. A criança e o adolescente não saem de casa, também tem, já vamos chegar ali na parte do idoso, tem também, tá? Em situações como essas, né, a gente tem que conscientizar os pais de que isso é um problema psicológico, que está acontecendo alguma coisa na vida da criança, tá? Não é na lenha que eu vou resolver esse problema. Às vezes é algo na escola, às vezes é algo em casa, às vezes é algo com a minha mãe, com meu pai, ou algum problema que eu acho que eu não consigo resolver, eu, criança e adolescente, então eu posso apresentar encoprese e enurese por conta disso, tá? Então, tem que ter essa conscientização por parte dos pais que isso deve ser tratado, deve fazer terapia e resolver o problema para a criança e adolescente ter uma vida normal, tá? Em seguida, a gente tem a encoprese e enurese no idoso. Então, prestem atenção. Existe na criança e no adolescente, mas existe no idoso também. Nos idosos, é após os 80 anos que começam a aparecer, tá? Então, os idosos é após 80 anos. O que vocês estão rindo, gente? Pior. Então, após os 80 anos, muitos idosos podem apresentar problemas envolvendo tanto a enurese quanto a encoprese, tá? Então, o cuidador aí tem que agir de uma maneira prudente, sabendo
lidar com essa situação, não trazer Não fazer piadinha. como é que é? Não trazer constrangimentos para a pessoa que está vivendo ali, o idoso que está vivendo a hipoprese enurese. Por quê, gente? Talvez ele vai ter que usar o quê? Uma fralda, ou ele vai ter que usar um dispositivo ali de urina, A sonda, tá? né? Que existe isso, uma sonda. O meu paciente não usa fralda, faz tempo já. Usa fralda por sempre? Ele tem mais de 80? Ele tem 91 já. Nossa, e daí ele não vai mais ao banheiro sozinho. Não, ixi, agora é tudo. Mas ele dá fora servir no andador, mas usa fralda e assim ainda tem dia, aliás, a maioria das vezes eu chego lá com uma merda, xixi, Ah, dependendo de mas eu gosto tanto, sabe? Eu gosto tanto de cuidar dele que pra mim é como se estivesse cuidando do meu pai, sei lá, né? Meu filho de trabalho. Então a gente cuidador tem que evitar constrangimento por parte do paciente, tá? Além disso, atitudes práticas orientadas pelo cuidador podem auxiliar o idoso no dia a dia dele. Então eu posso auxiliar ele aí fazendo as seguintes coisas. Ó, identificar portas de banheiro com placas ou palavras chamativas. Por quê? Tem idoso que tem demência, né? Que ele vai esquecer que ele está na casa dele, que ele vai esquecer onde é o banheiro. Então eu posso identificar ali com uma placa. Ele pra cuidar, ele, por causa do Alzheimer, ele não achava que ele estava na casa dele, ele achava que ele estava em um hotel. E ele, em plena vida dele, ele não tinha como tirar a ideia dele no hotel. Ele vai colocar um 1 na porta do quarto, ensinando a minha mãe. É o 11 que no quarto, nós tivemos que fazer um número, colocar na porta do quarto, daí ia pelo corredor, daí não é meu quarto, escaneado, não, é o seu, ó, o 11. Aí entrava. Mas aí o meu lá ele fala assim, mas aqui não é minha casa, é seu, eles estranham. Eles ficam falando que não é, que não é. Daí eu tenho que ir lá buscar a Maria dele e fala, qual é a sua Maria aqui, ó? Aí ele fala assim, essa é minha Maria, mas aqui não é minha casa. E quando ele alimentava pela lojinha na cueca? Ó, durante a noite a gente pode deixar o quê? A luz de um banheiro acesa, ou a luz de um corredor, onde facilita para ele enxergar onde ele está, para ele enxergar onde é o banheiro. Como é que chama aquele que a gente falou? Qual, Maria? O sensor, né? O sensor também, né? Porque daí quando a pessoa se movimenta, o sensor já acende. Eu levantava, mas mesmo assim, porque para cuidar dele, né? Ele dormia na cama hospitalar, quando a minha família viajava, e eu dormia na caminha de solteiro, na volta do lado, deixava a luz do banheiro acesa e dava no corredor, para me esconder. Em casos extremos, a gente pode utilizar comadre, o periquito, o papagaio, Que tinha. tá? Para evitar a incontinência urinária na cama. Então a gente oferece ali para o paciente fazer o xixi e não fazer na cama. Colocar próximo aos assentos sanitários as barras laterais ali na altura do vaso, tá? O vaso tem que ter a altura correta. Isso tudo facilita a vida do paciente. Não é prudente, pessoal, tem gente que dá pouca água e dá pouca comida para o paciente. Para quê? Para não fazer xixi, não fazer cocô. Daí, né, tem gente que é ruim, acha que fazendo isso daí tem que trocar menos, não tem tanto trabalho. Tá, gente? Isso daí... Tem pessoas que sofrem, sabia? Por quê, gente? Desidratação é muito pior que a incontinência urinária ou fecal. Desidratação pode levar a pessoa à morte, tá? O uso de fraldas descartáveis deve ser utilizado com prudência. E a gente tem que observar com frequência ali a fralda, porque também pode trazer assaduras, né, para o paciente. Principalmente a mulher, se ficar muito tempo em contato, ela fez cocô na fralda, e a gente tem o órgão muito interno, a gente tem infecção fácil, tá? Então tem que trocar a fralda, limpar certinho, passar pomada, tá? Para já entrar para tomar banho, né? de entrar para tomar banho, Já sim. entra para tomar banho. Não dá ainda. Eu devo agora, eu não vai tirar tanto tempo para dar banho. Eu poderia bastante gravar um moleque na cama. Ah, sim. Banho Aí, direito. pessoal, uma coisa que sabe o que aconteceu? De limpar as coisas, de lavar a casa, a infecção, achei que fica forte, né? Daí ela fazia demais, mas sabe o que eu fiz?
partes íntimas aí para evitar o contato das fezes com a vagina, porque isso vai trazer infecções urinárias aí para paciente, tá? Então, o que é encoprese? O xixi é o cocô nas calças. Isso. E aí endurece? É o xixi na cama. Ah, caiu. Isso pode dar em crianças e adolescentes? E o que eu devo fazer quando surgir a criança e adolescente? Conversar com os pais, né, principalmente, né? Isso. E no idoso a partir de quantos anos? Daí eu limpo com ele e mando ele pro banheiro. Não? O que eu faço então? Buscar ajuda, buscar tratamento, ter paciência, fazer a limpeza correta, ajudar ele ali, né, deixar uma luz acesa, etc, etc, que a professora falou, tá? E aquilo que eu perguntei pra senhora? Espera aí, deixa eu só desligar aqui. Espera aí, André. Eu posso namorar.